mesmo podcasts com 4, 5 anos, quantas vezes continuam a ter imensos downloads, ainda passado tanto tempo, porque as pessoas realmente, quando os conteúdos são de qualidade, são interessantes e interessam às pessoas, elas procuram-nos e vão atrás deles. Olá, bem-vindo ao episódio número 30 do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Desta vez vou conversar com a Alexandra Lelo, que é professora, podcaster e fundadora da Zico, uma agência criativa de podcasts que agora se junta ao Popcast numa parceria que promete dar que falar. Neste episódio, o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais, marca presença com dicas práticas para os podcasters darem o seu melhor no mês de dezembro. E acredita, o teu podcast merece entrar no espírito natalício que já se sente no ar. E o Por Dentro Com lança ainda luz sobre 2 conceitos muito importantes. Com a ajuda do Carlos Bastos, desvendamos 2 conceitos-chave para medir o sucesso do teu podcast. Qual é a diferença entre downloads e audiência? Parece simples, mas será que é? E por fim, dou-te a conhecer um dos podcasts da Zico, o Digitalidade, que mergulha no fascinante universo do marketing e do e-commerce. Portanto, pega numa chávena de chocolate quente e junta-te a nós neste episódio recheado de inspiração e boas ideias para o mundo do podcasting. Como é hábito, o Por Dentro Com começa com uma convidada especial. Desta vez recebo Alexandra Lelo, professora, podcaster e fundadora da Zico, uma agência criativa de podcasts. E sabes o melhor? A Zico tem agora uma parceria com o Popcast que promete trazer conteúdos incríveis. Fica por aí para descobrir tudo sobre esta colaboração que, quem sabe, até te pode inspirar. Olá, Alexandra. Olá, Isabel. A Alexandra é representante da Zico. E a Zico, o que é a Zico? Para começarmos esta conversa, para sabermos do que é que estamos a falar a partir de agora. A Zico é uma agência criativa de podcast que nasceu em 2023, em junho do ano passado, portanto, e surgiu já com alguma experiência em podcasts, de criação de podcasts, que veio ainda um bocadinho antes da pandemia. Nós começamos a produzir um podcast do Luís Freitas Lobo, Planeta de Futebol, e depois a partir daí, com a pandemia, surgiram vários projetos online. E um deles que entretanto surgiu foi precisamente desenvolver mais esta criação de podcasts. Estando as pessoas em casa, aproveitamos para pôr a criatividade em alta e começamos a criar e a produzir podcasts de natureza vária. E, portanto, chegados ao ano passado, achamos que já tínhamos um leque de podcasts tão interessante e tão variado que poderíamos colocar estes podcasts num catálogo de uma agência que faria profissionalmente toda a parte de produção e de criação de podcasts. Portanto, a Zico, na verdade, vem de uma vontade comum de pessoas ligadas à rádio, à televisão, e que são também grandes comunicadores, embora a humildade não me permita, enfim, dizer muito mais, mas que estão precisamente agora nesta fase continuam a desenvolver podcasts, continuamos a produzir e com muita vontade de continuar a dinamizar esta área, que é uma área em crescimento e que será uma das grandes áreas de futuro para, enfim, as empresas, as marcas comunicarem, e, portanto, a Zico surge em todo este contexto. Aliás, voltando aqui um bocadinho atrás na sua própria conversa, é assim, se houve qualquer coisa bom que a pandemia nos trouxe, se é que trouxe alguma coisa de bom, foi de facto também este boom
dos podcasts, porque, tal como disse, as pessoas em casa começaram a ouvir mais, começaram, digamos assim, a ser mais adeptas deste tipo de formato. A Alexandra também uma adepta do podcast há mais tempo do que a pandemia, ou também, uma vez que já me disse que antes da pandemia também já faziam podcast, não é? Já tinham pelo menos um título, sempre foi uma boa ouvinte de podcasts? Sim, porque sempre fui uma boa ouvinte de rádio também. Ah, ok. O áudio, então vamos chamar-lhe antes formatos áudio, exatamente. Sim, eu sempre ouvi desde tenra idade rádio, aliás tive a oportunidade também de fazer rádio e portanto sempre foi uma das minhas paixões. Os podcasts surgiram também como, mais tarde obviamente, mas como uma grande paixão, uma coisa que no fundo nos permite fazer uma extensão daquilo que é a rádio, com a liberdade que a rádio também nos dá e também com aquele caráter mais intimista, não é? De estarmos a falar ao ouvido para alguém. Sim, porque a Alexandra também já pôs a mão na massa, ou seja, já fez podcast. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Sim, já fiz podcasts, ainda faço. Agora fiz uma pequena pausa porque tenho também outros projetos em curso. Mas sim, já fiz vários podcasts, desde podcasts de viagens, um podcast de viagens, também já participei em podcasts de comentários políticos, houve um podcast também muito engraçado que fizemos, aliás, na pandemia, que era um podcast de humor. No fundo era a reedição das rádios-novelas do antigamente, que todos nós ouvíamos na rádio, não é? Em tempos idos. Ainda pode ser ouvido porque eu sei que ainda está na plataforma da Zico, não é? Exatamente, ainda está. Portanto, os podcasts também têm esta coisa ótima, podemos sempre recuperar coisas que já foram feitas há algum tempo, mas continua a ser bom ouvir. É verdade, é uma das grandes vantagens. E também permite-nos, quando nos dá aquela saudade de querer ouvir qualquer coisa que em tempos ouvimos, como dizia, e que, enfim, já que queremos novamente recordar as coisas, voltamos e ouvimos um podcast. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que os podcasts têm, é podermos recordar sempre, voltar a ouvir as vezes que quisermos, e obviamente onde quisermos, tudo aquilo que já foi feito, e sem ter as limitações que muitas vezes não só a rádio, mas também as próprias, mesmo as próprias televisões por vezes também, com aquelas gravações de 7 dias, às vezes não nos permitem ver as coisas, e quando temos em podcast conseguimos... Sim, dá para recuar bastante mais do que 7 dias. Muito mais. E, aliás, a prova disso é que os podcasts, mesmo podcasts com 4, 5 anos, quantas vezes continuam a ter imensos downloads, ainda passado tanto tempo, porque as pessoas realmente, quando os conteúdos são de qualidade, são interessantes e interessam às pessoas, elas procuram-nos e vão atrás deles. Portanto, estávamos a falar um bocadinho desta sua experiência nos podcasts também. O que é que gosta mais de fazer quando está, de facto, com a mão na massa neste formato? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto imenso da parte criativa, ou seja, eu acho que é muito entusiasmante termos uma ideia, depois pegar nela, começar a desenvolvê-la e depois ver o resultado que vai surgindo daí. Obviamente depois toda a parte criativa também ligada ao áudio, porque isso também faz parte daquilo que o podcast pode ser valorizado. E eu, voltando se calhar um bocadinho atrás, os podcasts que eu já fiz e em que participei, todos eles me deram um gozo enorme fazer. Mas há um que eu acho que, pelas suas características, acabou por ser um podcast muito, muito engraçado e que me deu um gozo particular, que foi precisamente esse podcast de comédia. Porquê? Porque havia personagens e, portanto, nós tínhamos que interpretar personagens. Eu estou aqui a falar com a Elizabeth, mas a minha personagem nunca falaria assim com a Elizabeth. A sério? A sério. Então, que personagem era? A minha personagem era a Quinhas. Ui?
Exatamente. Só o nome já promete. Era a Quinhas, casada com o Severino. Ui, os nomes prometem. E portanto era um casal muito engraçado, proveniente não de uma zona muito do litoral, era mais do interior. Não era propriamente o objetivo satirizar as pessoas do interior, pelo contrário, o objetivo era satirizar a atualidade em que nós vivíamos na altura, portanto reportamos-nos para a pandemia e a atualidade em termos de política, Portanto, crítica social e política. Social, exatamente. Sim. Mas vista, pronto, não por olhos mais urbanos, televisivos e urbanos, exatamente, mas de uma forma muito mais objetiva. No fundo é mesmo isso, mais objetiva, mais natural e mais instantânea. E portanto os textos também tinham a sua graça, mas eu acho que o grande desafio aqui era de facto a interpretação. Na minha experiência de vida, em tempos muito idos, participei em algumas peças da escola, mas quer dizer, nunca fui atriz nem nada que se pareça. E acho que isto de facto colocou-me um desafio muito grande de vestir uma personagem e de tentar dar-lhe uma personalidade muito própria, desde a voz até à maneira de falar e da própria, enfim, interpretação do texto, porque quando nós nos estamos a ver é diferente, porque as nossas expressões faciais e corporais já indiciam muito daquilo que nós estamos a comunicar, a dizer, e quando estamos a falar ao ouvido de alguém é uma coisa um bocado diferente, porque realmente... Sim, temos só o som, neste caso o som tem que valer 1000 imagens. É verdade, é verdade. E o desafio realmente foi esse, foi a nossa interpretação. Obviamente, estudar a personagem, cada um estudar a personagem e depois dar-lhe o seu cunho de forma a que ela se tornasse o mais aproximado possível também da parte do autor dos textos, não é? Que tinha na sua cabeça aquelas personagens e nós tivemos que tentar chegar lá o mais aproximado possível e depois também toda a parte de som. Se nós temos alguém, se o Severino vem ter com a Quinhas, temos que ouvir os passos do Severino. Exato. Isto coloca-me aqui uma série de questões e é assim, estamos aqui a falar de podcasts e eu calculo que um podcast como esse que nos está a descrever e que lhe deu um particular gozo fazer é um trabalho sem fim. Ou seja, há textos para escrever, há som para trabalhar, depois os atores têm que vestir a pele das personagens, depois há todo um trabalho de pós-produção, depois há que pôr o podcast nas plataformas, depois... Bom, há uma infinidade de trabalho e é um bocadinho isso que a Zico quer fazer, é ajudar quem tem a vontade de fazer um podcast que dá muito trabalho a tornar esse sonho uma realidade e a colocá-lo online e disponível para todos ouvirem. É isso mesmo. Nós quando falamos nos podcasts, há muita gente que acha que... e a Elizabeth também com certeza já testemunhou isso, pessoas que acham que o podcast é uma coisa muito fácil de fazer, é quase como ir ir a um karaoke, começar a cantar e, portanto, ir ao karaoke para aprender a cantar. E, portanto, eu vou pegar no microfone, ligo ao computador e pronto, e sai daqui um podcast que eu vou agora colocar nas plataformas. Não é bem assim, porque quando um podcast tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito pormenorizado, porque senão nós sabemos que, se assim não for, as pessoas também, quem ouve, vai perder o interesse rapidamente. Porque não é só a questão de ter um bom texto, é a questão de todo o trabalho de produção que está por trás, de vozes, de sons, de toda a parte de edição. Tudo isto faz parte de um podcast e tudo isto faz parte de um produto final que tem que ser divulgado. Eu valorizo muito as pessoas que têm coragem para fazerem podcasts pessoalmente. Isso não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós, para termos um bom podcast,
temos que também nos rodearmos de pessoas que saibam o que estão a fazer. E aquilo que estão a fazer é o que estão a fazer é um podcast que, ao sair cá para fora, sai clean, sai com todas as suas imperfeições arrumadas, sai com as vozes perfeitamente depuradas, sai com os sons, sai com genéricos, sai com breaks, sai com qualidade. Com qualidade, no fim de contas, não é? Exatamente. É que é preciso tudo, mesmo a música dos genéricos, a imagem é importantíssima. Ter uma boa imagem para a capa de podcast. Se quisermos também, há quem queira personalizar as capas dos episódios, portanto, tudo isto exige um trabalho muito grande de uma equipa que, como em tudo, é multidisciplinar e que depois compõe um produto final que sai cá para fora. Portanto, e a Zico está disponível para fazer isso? Sim. Claro que Portanto, sim. é assim, se eu que estou agora a ouvir este podcast me der uma imensa vontade de fazer um podcast, posso bater à vossa porta, vocês, digamos assim, ajudam-me a concretizar este sonho. Sem dúvida. Até porque, vamos supor que a Elizabeth nunca fez nada nesta área, nós começamos tudo desde o início. Sim, eu posso ser especialista em, não sei, imagine botânica e de repente quero fazer um podcast sobre botânica, mas a parte da comunicação escapa-me completamente. Aí preciso de facto de ajuda para todo esse trabalho de que já falou. Precisamente. E então aí nós reunimos, fazemos toda, em conjunto com o autor, toda a parte do planeamento, enfim, em que vamos recolher informação, ver de que forma é que existem mais podcasts nesta área, na área que quer fazer, da botânica. Vamos planificar, definir qual a estratégia. Sim, porque ouvir a concorrência é muito importante. Muito importante. E muitas vezes há pessoas que lançam podcasts e eu, por acaso, até fico assim um bocado espantada porque não é feito este estudo prévio e depois começa a haver temas repetitivos e não só, e nomes, que é uma coisa engraçada, porque hoje em dia as pessoas têm tanta preocupação em ser criativas nos nomes, mas depois chegam aqui e nós conseguimos ouvir podcasts que têm exatamente os mesmos nomes. O mesmo título. Exatamente. Pronto. Sim, e convém que o nosso podcast acrescente, traga uma mais-valia qualquer agregada que o torne diferenciador. Sem dúvida, porque senão é mais um e não só, quer dizer, eu se o meu podcast tiver um nome de um outro podcast, quer dizer, quando alguém for procurar, não sabem qual é de onde escolher, não é? Portanto, isto é uma coisa que nunca se deve fazer e que se nós não fazemos isso em relação às empresas, não é? Toda a gente quer ter exatamente, o nome criativo. Claro, exatamente. Portanto, é assim, este trabalho de acompanhamento, de facto, como dizia há pouco, de uma equipa multidisciplinar, é super importante. Sim, sem dúvida. E voltando àquilo que eu estava a dizer anteriormente, no caso de não ter qualquer experiência nesta área, nós também fazemos a parte de coaching. Ou seja, preparamos a pessoa para conseguir estar em frente ao microfone ou em frente a uma câmara. Conseguimos fazer isso porque é uma coisa extremamente intimidante. É verdade. E às vezes podem pensar, não, está a imagem, pronto, eu não gosto, posso não gostar muito de me ver e tal, mas no microfone, estou eu no microfone e a coisa corre melhor. Nem por isso. Não é verdade, exatamente. Não. O microfone também é uma ferramenta muito intimidante. Muito mesmo, porque a começar pela voz, não é? Aquilo que nós ouvimos não é aquilo que nós ouvimos a partir do microfone, depois nos auscultadores não é a mesma coisa que nós ouvimos quando nos ouvimos a nós próprios, não é? Sim, porque até é curioso, nunca ninguém basicamente se reconhece quando se ouve a primeira vez numa gravação. Verdade. E isso às vezes lá está, é intimidante e as pessoas, não gosto da minha voz, não gosto de me ouvir. Pois, mas temos que nos habituar. É a voz que temos, não é? E, portanto, só aqui fazendo uma clarificação, nós temos estado a falar muito do áudio, mas vocês também têm capacidade de oferecer este outro lado, que é o da imagem. Sim. O chamado videocast. Exatamente.
Nós fazemos, quer dizer, quando falamos em podcasts, fazemos o áudio e fazemos também o vídeo. E, portanto, fazemos toda a parte de produção, das captações, gravações voz-off, também, e depois também a parte do, como já disse, de branding e design. E depois, obviamente, toda a parte de pós-produção, que no fundo é quando a magia acontece, não é? É quando as coisas tomam tomam forma, não é? Depois de termos tudo, as peças todas alinhadas do puzzle, depois montamos aquilo tudo e é quando o produto final então toma forma e nasce. Isso, essa parte mas depois de nascer temos que o acarinhar muito, porque o trabalho ainda não está concluído, não é? De todo. Pronto, e é isso que nós, eu aqui no Por Dentro Com e nós que trabalhamos com podcast, sabemos é que é assim, a criança nasce, mas não pode ser abandonada. De todo. E aliás, eu gostava aqui só de acrescentar que quando nós fazemos depois a distribuição, colocamos o podcast nas plataformas, depois é preciso fazer a sua promoção, não é? Promoção, enfim, há quem queira fazer campanhas publicitárias promovendo os podcasts, principalmente no início, mas na verdade nós podemos fazer muita promoção, mas o podcast tem sempre que sair. Aliás, isso é uma das características que o podcast tem, é que não pode ser um episódio hoje, se ele é semanal, não pode ser um episódio hoje e depois daqui a 3 semanas sai outro. Exatamente. Tem que haver ali, aliás, nós é que temos de estar conscientes que temos que ser consistentes perante quem nos ouve, perante a nossa audiência. Sim, nós fazemos um compromisso com a nossa audiência. Isso. E, portanto, se eu vou lançar um podcast hoje, o meu podcast é semanal, ele tem que ser invariavelmente semanal. Não pode ter daqui a 3 semanas e depois volta a ser um semanal e depois daí a um mês. Não, porque as pessoas assumem-no como um compromisso e, portanto, sabem que aquele dia vai ser o podcast que eu estou a ouvir. Eu sei que ele vai sair neste dia. E se não sair neste dia e só sair daqui a 15 dias ou 3 semanas, estamos a faltar ao compromisso e, portanto, não podemos fazer isso aos ouvintes, que os ouvintes depois vão perdendo o interesse, porque perdem o fio à meada, porque percebem que não há consistência e que não há ali um fio condutor e, portanto, isso não é benéfico para um podcast. Aliás, não é benéfico para coisa nenhuma, mas neste caso no podcast é mesmo isso, não vai funcionar. Portanto, tem que haver aqui, esse compromisso tem que ser assumido e tem que ser mantido escrupulosamente. Da mesma forma que se o podcast, ao ser mantido, tem que ser alimentado e nós temos que procurar em cada episódio sempre alimentá-lo com coisas ou temas diferentes ou com sempre insights diferentes para que as pessoas consigam manter sempre o seu interesse e não só quando nós fazemos o podcast, fazemos-lo para uma audiência definida, não é? Que nos interessa. E se quisermos ampliar essa audiência, temos que trazer sempre coisas, investir muito nos temas que interessam a essa audiência e também depois tentar procurar ampliar essa audiência junto de quem nunca nos ouviu, mas entretanto até tem um interesse em determinado tema que foi falado naquele episódio e desperta para aquele podcast. Assim, vou ouvi-lo porque houve ali qualquer coisa que me suscitou o interesse, quero ouvi-lo melhor e acabam por fidelizar ainda mais pessoas. Que essa é uma das grandes vantagens também, não é? É podermos ampliar as audiências, ao fim de contas. Sim, porque aquilo que nós queremos no fim do dia é que cada vez mais gente se sinta ligado ao nosso conteúdo e nos ouça e nos veja e regresse para o próximo episódio. Basicamente é disso que estamos a falar. Exatamente. E nesse processo é muito importante, de facto, construir, digamos assim, comunidade. E é também deste esforço de juntar um bocadinho as pessoas que estão neste formato que nasce também esta colaboração entre a Zico e o Popcasts, que me parece muito proveitosa.
Sim, sem dúvida. Portanto, Sem dúvida. a partir de agora, alguns dos podcasts que a Zico já produziu também estão disponíveis para ouvir no podcast. Correto, exatamente. Quer-nos falar um bocadinho dos autores que estão e dos conteúdos que vieram aqui para a nossa plataforma, para o podcast? Eu posso-vos falar do Digitalidade, do professor Jorge Remondes. O professor Jorge Remondes é um professor de marketing do Instituto Politécnico do Porto. É uma pessoa que trabalha há muitos anos nesta área, na área de marketing digital, e é uma pessoa muito apaixonada pela temática de tudo que tem a ver com o e-commerce, com redes sociais e com o marketing digital em geral. E, portanto, eu acho que a paixão dele por esta área, onde ele também leciona, acho que é uma coisa muito interessante, porque consegue passar aquela paixão dele pela área, consegue passá-la cá para fora, o entusiasmo com que ele fala, consegue passá-lo cá para fora. E é interessante também, porque não é só o falar, ele também apresenta estudos de caso que comprovam as temáticas em que ele fala em cada episódio, portanto, comprovam e complementam naturalmente essas temáticas e, portanto, é um podcast muito interessante para quem se interessa por marketing digital e quem queira aprender um bocadinho mais sobre, enfim, às vezes algumas sugestões e dicas e truques que esta área, que sendo um bocado complexa, pode trazer. Depois temos o podcast O que Fica do Tempo que Passa. Este podcast é feito pelo jornalista e que é atualmente também deputado pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco. E neste podcast, o deputado Paulo Pisco aborda várias temáticas, não só sociais, também de política, faz várias reflexões sobre o que está a acontecer no mundo, na Europa, nas comunidades portuguesas. Consegue também dar aqui um toque humanista às preocupações e a tudo aquilo que as pessoas veem acontecer no seu dia-a-dia e que procuram também conhecer mais um bocadinho e saber mais um bocadinho em termos de opinião. Portanto, é um podcast diferente também, embora seja documentário político, é diferente porque também consegue conferir algum humanismo e algum espírito crítico também ao próprio comentário. Depois temos o Inquietações, que é um podcast da Madalena Almeida, que é um podcast que procura muitas vezes temáticas sobre questões inexplicáveis, mas também sobre temas que inspiram a esperança nas pessoas, que promovem a mudança social, que procuram dar uma resposta a todas as nossas inquietações e, portanto, é um podcast muito inspirador também, muito relevante para quem gosta de refletir também sobre o que se passa à nossa volta, sobre o que é que nós fazemos no dia de hoje e sobre como é que será também o próprio amanhã, porque também há muitas questões relacionadas não só com a ciência, que também são faladas aqui, mas também sobre as preocupações do nosso mundo e se será mais ou menos verde no dia de amanhã. Portanto, as práticas sustentáveis também são aqui faladas. E, por fim, temos o podcast do António Rolão, que é um jornalista, um podcast semanal, que se foca na atualidade também. Procura destacar eventos e personalidades da sociedade, desde a política, a cultura, a ciência, portanto, é um formato de entrevista e, portanto, procura sempre fazer com os seus convidados, fazer grandes conversas e trazer grandes temas para discussão. E acho que é muito bem sucedido, é um grande podcast também. Temos aqui ótimas notícias, há mais podcasts no Popcasts e há
mais alguém disponível para fazer podcasts e para produzir novos conteúdos. Portanto, quem tiver de facto aí um projeto na gaveta que nunca conseguiu concretizar, esta se calhar é a hora de entrar em contacto e de vos bater à porta. E onde é que vos podem encontrar? Nós estamos no Porto, mas no fundo estamos no mundo. Exato, hoje online é tudo possível. Online. Exatamente. Então o nosso site é o zico.co, não é .com, é CO. Só. Exatamente. E portanto, depois podem contactar-nos. Nós temos no nosso site, temos um formulário de contactos em que podem contactar-nos através desse formulário ou então diretamente através do helpline@zico.co. Portanto, quem estiver interessado já sabe. E há algum projeto na calha que seja interessante conhecermos agora, neste momento? Da Zico? Ou da Alexandra? A Alexandra já fez vários podcasts, como percebemos ao longo desta conversa, portanto, se calhar há aí qualquer coisa na manga, ou não? Para já. Ok, agora já fiquei interessada. Não, na verdade há 2 podcasts na calha em que eu terei envolvimento direto, mas que para já ainda estou mesmo na calha. É segredo, para já ainda é, porque ainda estou numa fase muito embrionária, portanto, para já ainda é segredo. Quanto à Zico, também existem alguns podcasts que também já estão na calha, prometem também trazer novidades e dar aqui também um contributo muito especial também para os podcasts e para que os ouvintes tenham também outras matérias para escutarem e para se poderem interessar. Portanto, temos aqui alguns projetos, sim, que estão ainda em fase de desenvolvimento. Lá está, na parte de planeamento e de criatividade, que queremos agora ver se conseguimos, então, colocá-los em prática no próximo ano. E quando menos se esperar, eles vão estar, com certeza, também no podcast. E estamos a contar com isso. Acho que vai ser bom. Alexandra, muito obrigada por esta conversa ótima e ficamos, de facto, à espera de novos projetos. Obrigada, Elizabeth. Foi um gosto enorme e é um gosto enorme podermos estar no podcast também. Obrigada. Obrigada. Alexandra Lelo, da Zico, a mais recente parceria do Popcast para te trazer novos conteúdos. Podes ouvir tudo no Popcast e na app do Popcast. Não sei se já percebestes, mas o Natal está quase aí a chegar. E com ele surge a pergunta: o que podes fazer ao teu podcast nesta época festiva? Para responder a esta pergunta, o Tiago Loureiro traz sugestões práticas e criativas para que o teu conteúdo brilhe tanto quanto a tua árvore de Natal. Preparado para dar ao teu podcast um toque natalício? Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, pelos vistos já estamos quase aqui a montar a árvore de Natal e a começar as festas desta época, enfim, cheia de coisas boas, doces e bolo rei, cenas. Conta-me lá, o que é que isto tem a ver com o podcast desta vez? Elizabeth, precisamente como dizes, não é? Estamos em dezembro, isto passa a correr o tempo, é uma coisa inacreditável. E chegados a este mês, começamos, lá está, a contagem decrescente para o nosso querido Natal. É verdade que somos portugueses e deixamos muita coisa para a última da hora, mas acho que é inegável que o espírito de Natal contagia-nos logo desde cedo, nem que seja a primeira vez que vamos ao shopping e ouvimos a Mariah Carey, a descongelada Mariah Carey a cantar, e ficamos logo todos no espírito. E é uma época que é muito marcada, como sabemos, pelo
pelo consumo. Há consumo de muita coisa, não é? As prendas, a mesa para as compras para a ceia, as decorações, comprar decorações da moda para a casa, os jantares com os amigos, temos todos 500 jantares de Natal com os amigos. Aquela coisa fantástica que é marcar jantares impossíveis em restaurantes impossíveis já cheios. Hoje não posso. Exato. Não posso. É isso. E também é uma época de muito consumo no digital também. É andar no Pinterest à procura de ideias para decorações lá para casa, é andar nos sites de viagens a ver uma escapadinha natalícia, é andar à procura nas plataformas de streaming dos filmes para os miúdos, é andarmos à procura de playlists para estarmos a ouvir no trabalho. Não és daquele que vês a música no coração repetidamente? Não. A música no coração, não. Eu sozinho, eu sozinho em casa. Já nem eu sozinho em casa. Está bem, pronto. E sabemos também, não é? Que também o consumo de podcasts também é algo que entra aqui na nossa equação de consumo digital. Portanto, quem nos estiver a ouvir, os criadores de conteúdo, isto é um alerta para começarmos a planear os nossos podcasts. Fazer um podcast chamado Música no Coração. Não, acho que já há. Continua. Depois eras processada. Exato. Portanto, a minha ideia é deixar aqui algumas dicas para começarmos desde já a preparar os nossos conteúdos de Natal. E a primeira dica é para os criadores de conteúdo começarem a correr para as plataformas de análises de tendências de conteúdo, para desta forma termos aqui algumas ideias do que é que podemos trazer para dentro do nosso podcast. Existem plataformas que também já falámos antes, o Uber Suggest, o QuestionDB ou o Google Trends, que nos ajudam a perceber quais é que são os temas de conversa dentro desse grande tópico que é o Natal. Para dar um exemplo, eu hoje andava a fazer as minhas pesquisas, não é, na minha vida, e reparei que está a gerar alguma conversa o preço do bolo rei este ano, que vai ser mais elevado, as matérias-primas são mais caras, o bolo rei vai subir. Parece que o ovo subiu. O chocolate, o cacau, os frutos secos, subiu tudo. E o que eu gosto de um bolo rei de chocolate? Eu dispenso. Ok. Seja de chocolate ou não. Pronto, já percebi que vai ficar um bocadinho mais dispendioso. Mas isso agora é uma coisa, bolo rei de chocolate? É uma coisa. É, ok, pronto. Não sabia. Tens o bolo rei, tens o bolo rainha, que é aquele que não tem frutas cristalizadas e tem só frutos secos, e depois tens o bolo rei com frutos secos e chocolate. Uma coisa mais moderna e contemporânea. É uma coisa para os viciados em chocolate como eu, mas pronto. Bom, mas continuando com as dicas vamos lá. para o conteúdo digital. É usar estas plataformas que são bastante intuitivas e têm versões gratuitas, portanto, bora lá começar a planear aquilo que vamos dizer. Quando falas disso, vamos à procura digamos assim, das palavras-chave que estão mais agora em alta, na moda, para utilizar. Exatamente. Para incluir nos nossos conteúdos. Exatamente. E nós termos técnicos, sim, procurar algumas keywords que nos dêem algumas pistas do que é que as pessoas estão à procura, e isso depois pode nos ajudar a construir o nosso especial de Natal, que é a minha segunda dica. Natal, data especial, e como tal requer um especial de Natal, não é? Acho que parece uma excelente ideia. É. Planear qualquer coisa diferente, pelo menos um podcast mais longo, um convidado especial, um episódio extra, fazer um live stream para trazer a comunidade para dentro do podcast, gravar o episódio num local especial, fazer uma ação de solidariedade, oferecer presentes aos ouvintes, enfim, o que a imaginação permitir, qualquer coisa que assinale a data como ela merece. E aqui é importante novamente ressalvar que não queremos deixar tudo para a última, portanto também se estamos a fazer aqui um plano megalómano, é bom que ele esteja bem organizadinho, porque depois se vamos publicar o conteúdo no dia 23 ou 24, já vamos se calhar um bocadinho tarde. Sim, já está toda a gente com o dente no bolo rei. Sim, convém antecipar um bocadinho estas coisas. E ainda dentro deste campo, é também boa ideia enfeitar o podcast, não é? Por umas luzinhas de Natal na nossa foto de capa do podcast, nas redes sociais, esse tipo de coisinhas. É decorar a rigor, fica sempre bem e até ajuda à imersão na experiência. A terceira dica é a antítese da anterior, que é, se não tivermos nada de especial em mente para esta data, se calhar é uma boa ideia para fazer uma pausa, não é? É isto porque é uma época de muitos estímulos, há muita coisa a acontecer, muita coisa que nós temos que fazer, muita emoção, é a altura de estar com a família, muitas coisas, não é? Uma época atípica. Então se calhar é uma altura ideal para pararmos e se calhar pensar e voltar mais fortes mais à frente, porque depois sabemos que em janeiro
nós comprometemos a ser a nossa melhor versão, vamos ao ginásio, vamos comer melhor, vamos ler mais livros, vamos ouvir mais podcasts. Então pode ser uma boa ideia nessa altura. São excelentes intenções até para aí dia 3. Mas se nós no dia 3 estivermos lá com o nosso podcast em grande força... Pronto, pode ser uma oportunidade. Pronto, portanto, a minha terceira dica é essa. E por último, termino com algo que disse no início, que é muita coisa a acontecer neste período, não é? E isto pode trazer pessoas novas para o nosso podcast. Porque andam à procura de alguma coisa para ouvir, vão em viagem para a terra e querem ouvir qualquer coisa durante a viagem, ou estão a cozinhar em casa e querem ter ali qualquer coisa para ouvir. E então é importante ter isto em mente, que pode haver muita gente nova a chegar ao nosso conteúdo nesta altura. Então tudo o que sejam referências a episódios anteriores, conversas que derivem de episódios anteriores, ou fazer muitas inside jokes, pode ser coisas que depois criam anticorpos a estas pessoas que não estão por dentro disso. E a pessoa depois se calhar vai recusar um bocadinho esse conteúdo. Então temos que receber bem os novos convidados, não é? Exatamente. E depois eles até podem ter vontade de ouvir o que ficou para trás, mas claro, para já é recebê-los bem. Mas para já é recebê-los bem e fazer questão de ter um conteúdo apelativo para todos. Isso é muito importante. E posto isto, cá estaremos à espera de ouvir os especiais de Natal. Exato, exatamente. E depois fazer aquilo que acontece sempre nestas alturas, que é um balanço mais de final de ano, não é? Sim. Estamos quase lá. Mas primeiro vamos comer o bolo rei com calma. Sim, temos Exato. de fazer esse balanço. E ouvir muitas vezes a Mariah Carey. Sim. Ok. Tiago, obrigada. Até para a semana. Sabes qual é a diferença entre downloads e audiência? Estes dois conceitos são essenciais para medir o sucesso do teu podcast, mas não são a mesma coisa. Para esclarecer tudo, temos o Carlos Bastos com uma explicação rápida e eficaz que vai ajudar-te a entender o que realmente importa quando medes o sucesso do teu conteúdo. Hoje vamos esclarecer uma dúvida frequente no mundo dos podcasts. Qual é, afinal, a diferença entre downloads e audiência? Serão uma e a mesma coisa? Não são. Mas ambos os conceitos são muito importantes. Os downloads são fáceis de explicar. Cada vez que alguém faz o pedido de um episódio para o ouvir, seja no telemóvel ou no computador, isso conta como um download. Mesmo que a pessoa ouça apenas uma parte, se vá embora e não volte, já entra na contagem. Por outro lado, a audiência vai muito além disso. Aqui estamos a falar de quantas pessoas únicas estão efetivamente a ouvir o teu programa. Este número ajuda-nos a perceber quem realmente se conecta com o teu conteúdo, seja num episódio ou numa temporada. No fundo, os downloads mostram as oportunidades criadas e mostram que alguém fez clique com a intenção de começar a ouvir o que tens para dizer. Já a audiência mede o impacto do teu conteúdo. A audiência é o teu público, aqueles que se interessam e querem saber o que andas a fazer. E claro, ambas são métricas essenciais para criadores e anunciantes. Agora que já sabes a diferença, tens mais uma ferramenta para entender o sucesso do teu podcast e como o apresentar ao mundo inteiro. Porque no mundo dos podcasts, medir é mesmo importante. Lembra-te, audiência é impacto e downloads são apenas uma parte desta história. Quero apresentar-te um dos podcasts da Zico, o Digitalidade, da autoria de Jorge Remondes. Professor de marketing no Instituto Politécnico do Porto, este conteúdo explora os melhores insights sobre marketing, comércio eletrónico e redes sociais. Cada episódio é uma nova aventura que promete informar, inspirar e entreter. Os melhores insights sobre marketing, comércio eletrónico e redes sociais. Digitalidade. Nesta edição,
No episódio da semana passada falámos de storytelling criativo na era digital. Neste episódio vamos falar da gestão do design no contexto da gestão e no contexto do marketing. Bem-vindo ao Digitalidade. Digitalidade, com Jorge Remondes. Digitalidade. Se o mundo do marketing e do digital te interessa, é obrigatório ouvir. Está no podcast e na app do podcast. E este foi o episódio 30 do Por Dentro Com, onde contámos com a presença de Alexandra Lelo, da Zico, com o Tiago Loureiro, que é o nosso especialista em SEO e redes sociais, e com o Carlos Bastos, que lançou alguma luz sobre conceitos fundamentais para quem produz podcasts. Não te esqueças de visitar o podcast para ficar a saber mais sobre a parceria com a Zico e explorar os novos conteúdos na nossa plataforma. Não te esqueças também de fazer download da nossa app. E se gostastes deste episódio, partilha com os teus amigos que gostam de podcasts. Até ao próximo episódio.